Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RURA11, o Rura 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem no nosso mercado, esse é um fiagro de papel, um fiagro de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,52. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,82%. Mas atenção, esse dividendo é para quem tem um fundo na base aqui ó, de 7,52. Quem tem um fundo lá na base 10, que é a base normal do fundo, não está dando todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,76. Isso indica que o fundo está com 24% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez altíssima, 3.500.000 em média por dia. E é um fundo que vem de uma variação negativa de menos 20% nos últimos 12 meses. No quesito de menos 20% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que é da Itaú. E a Itaú também é dona da Quineia. Então, tendo a Itaú por trás, muitos consideram ser um fundo bem seguro. É um fundo que já nasceu na base R$10 e, pelo menos até o início do ano passado, início de 2024, esse fundo orbitava sempre acima do seu valor patrimonial. A R$10,50, chegou a beliscar ali os R$11, mas sempre sendo negociado com ágio, porque o pessoal reputa ser um fundo de muita qualidade. De janeiro de 2024 para cá, o fundo começou ali, tem uma certa queda, caiu para o seu VP, chegou a cair para menos que isso ali, próximo ali de 9,50, isso em meados de 2024. Passado isso, o fundo volta, teoricamente, né, o seu valor patrimonial, mas com as quedas que ocorreram no fim do ano, esse fundo também não escapou. Além do mais, esse fundo tem possíveis problemas de inadimplência. E aí, muitos fiagros atualmente têm feito um movimento de PDD, provisão para devedores duvidosos. Com isso, alguns zeraram a distribuição de rendimentos e outros começaram a distribuir um pouco menos. De toda maneira, o PDD não significa que o fundo levou calote. Ele apenas está fazendo reservas para que, se realmente ocorrer o calote, ele não afete contabilmente o fundo, uma vez que os fiagros distribuem por competência contábil. Enfim, o fundo despencou, chegando ali beliscar os R$7. Com esse movimento de alta que teve na bolsa aí, desde o finalzinho de dezembro para o início de janeiro, o fundo atualmente está nesse patamar aí de mais ou menos R$7,50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Esse é um fiagro aí, a gente vê o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ó, ele é de títulos de valores imobiliários, ou seja, de papel. Ele é um fiagro, classe outros, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fiagro de papel. É um fundo que conta com mais de 89 mil cotistas e ele tem ali mais de 160 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$10 e tem um valor de mercado de 1 bilhão e 600 milhões. E o último rendimento entregue pelo fundo foi de 6 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, antes, entre aspas, né, da problemática que o fundo vinha enfrentando, o fundo estava conseguindo distribuir entre 0,9 e 1,2. Teve alguns meses ali que chegou a ultrapassar esse 1,2, mas a maior parte ficou dentro desse intervalo. E recentemente, como houve uma diminuição nos dividendos entregues para o fundo, atualmente o dividend yield está na casa de 0,8, 0,77, 0,8. Então, nominalmente, a gente vê que o fundo entregava algo na casa comum, entre 12 e 10 centavos. Teve algumas vezes acima disso, mas também teve algumas vezes ali na casa de 11, 10, né? Enfim, as últimas 3 entregas, o fundo vinha entregando 10 centavos. E as últimas 3 entregas foram de 6 centavos. Como o mercado é rentista e imediatista, houve a diminuição dos dividendos, aí a cotação também desaba. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo pagou no dia 8 de janeiro essa quantia de 6 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, o relatório gerencial dele pode ser que seja um mais atualizado. Daqui a pouco a gente vai ver sobre o relatório do fundo. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, o fundo, por vezes, teve uma rentabilidade muito boa, mas em razão das quedas recentes, aí a rentabilidade do fundo despencou. Então, atualmente, o fundo está com 4% de rentabilidade, apesar de estar com 25% de desconto.
Isso significa que ele fez uma ótima entrega de dividendos, que fez com que recuperasse toda a queda e ainda ficasse no positivo. O CDI do período é 38%, o IPCA 13%, o IFIX 12%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, está ali com 18%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere se tornar membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Além do mais, tornando-se membro aqui do canal, você vai ter acesso a vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando aqui que o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede o vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Continuando, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquira a nossa planilha, porque além de ser barata e acessível, você adquire um ótimo produto e você também apoia o nosso canal aí financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, e também na compra dos e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e, como eu disse, né? Quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha um relatório um pouco mais atualizado, então vejamos, né? Mas esse aqui é o relatório mais recente entregue pelo fundo, aqui tem o índice dele, ele traz algumas informações a respeito dele, eles buscam tentar bater um retorno de CDI mais 3 a 3,5, é o que eles buscam, e eles podem investir em diversas classes, entre CRAs, LCAs, cotas de Fiagro, FDICs, entre outros ativos que eles podem investir. Atualmente o fundo está valendo 10,1. Na data de fechamento do relatório ele estava a 7,80 e disse que ele tinha despencado, batido a 7 e hoje está mais ou menos a 7,50, né? A gente vê o patrimônio, tudo que a gente já tinha visto. E o último dividendo anunciado pelo fundo a gente também já tinha visto. Continuando aqui, ele fala sobre o comentário do gestor. Eles falam o seguinte, que em novembro o fundo tinha 97% do seu patrimônio alocado em 61 devedores. Seguimos com a carteira estrutural bastante diversificada em devedores, garantias e etc. Nesse mês tivemos um pré-pagamento com um prêmio de operação de CRA Guanabara, que atua principalmente com cria e recria de gado. O devedor melhorou sua liquidez desde o nosso investimento através da venda de alguns ativos e pagou a dívida antecipada para reduzir seu endividamento. Além disso, fizemos alocação em uma nova operação em um Fiagro FDIC da Ponto Rural, lastreada em uma carteira de recebíveis de produtores rurais com 50% de subordinação na cota sênior. Nesse mês, em linha com o guidance divulgado no mercado no último mês, mantivemos o patamar de dividendos que foi de 6 centavos, representando um dividend yield de 9,6. Lógico que para quem compra o fundo, descontado na base de 7 e pouco. Com base em nosso cenário atual e com as informações contábeis disponíveis, nossa visão é de que no início do ano que vem, devemos conseguir iniciar a retomada gradual para os patamares de dividendos históricos do fundo, conforme informado anteriormente. Uma atualização sobre 2 casos que temos com PDD na carteira. É o que eu tenho falado. Os Fiagros vêm fazendo PDD, que é provisão para devedores duvidosos. E nessas PDDs aqui, eles estimam já como se tivesse perdido parte do recurso ou todo o recurso, mesmo sem ainda ter sido finalizado. E aí, ele meio que reserva esse dinheiro ainda fica no fundo, mas deixa reservado lá, porque se perder, ele já contabilizou isso, e aí depois não impede que o fundo faça a distribuição. Porque se o fundo tiver algum prejuízo contábil, impede o fundo de distribuir se for o caso. Então o que acontece? Consentini é 3% do PL e Porto Agro é 1% do PL. Então hoje, se ele perdesse todo esse recurso, ele perderia ali menos de 5%. Então, o que justifica o fundo estar com 25% de desconto? Então, parte disso é o medo do mercado. O mercado está, né, em relação ao risco de crédito ter ocorrido aí, mas tem grande chance de o fundo conseguir reaver, nem que seja parte do que ele emprestou, né? Então, esse aqui, Consentini, tem uma terra que foi dada como garantia, e essa terra, essa fazenda,
cobre cerca de 130% do valor da dívida. E esse outro portal agro aqui, eles estão tentando aí continuar para ver se consegue fazer a execução aí. Eles têm garantias que foram dadas, né? E aqui ainda tem mais ativos, ó. Em relação aos dois casos em watchlist atualmente na carteira, que somam 2,6% do PL, um deles que representa 0,7%, temos uma assembleia aberta, onde está sendo discutida com os demais investidores e com a empresa os termos de uma reestruturação. Então, além desses 4,4% aqui que eles já colocaram como PDD, tem mais 2,6%, o que pode chegar a 7% do PL, mas ainda assim não se justifica tanto desconto quanto o fundo vem apresentando, né? Continuando aqui no relatório, ele continua falando, né, sobre a carteira e tal, que eles vão continuar investigando e vendo, fazendo mais PDD se for necessário. E eles falam nesse sentido, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção. Nesse trecho ele fala sobre os plantios de soja, milho, algodão, boi. Toda essa parte aqui eu vou pular, mas se for do seu interesse, dá uma olhada ali. Ele traz também cotação de dólar, da soja, de vários ativos, né? Faz uns comparativos aí, os percentuais que isso aí pode estar representando. Eu sugiro que você, qualquer coisa, pausa o vídeo e dê uma olhada aí com atenção. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum Fiagro no seu portfólio? Quando os Fiagros foram lançados, muita gente achou que só o que prestava era Fiagro. E por quê? E por que disso? Porque Fiagro estava pagando muito. As pessoas não entendem que as coisas funcionam de forma cíclica. Teve momentos aí que fundos de tijolos, como logístico e tal, pagavam até bem. Depois eram fundos de papel. Depois a gente vê os Fiagros, FIINFRAs, Bitcoin, não sei o quê, mas tudo é cíclico. Então, entenda que em algum momento dá uma redução aí nos dividendos e tal. Em algum outro momento pode voltar a subir e tudo, mas entenda que nada é para sempre, nem é duradouro, como as pessoas podem estar imaginando, né? Enfim, comenta aí para nós como que está o seu coraçãozinho. Você está investindo em Fiagros? Você tem esse Fiagro aqui? Você, igual alguns eu vi já dizendo, desisti de Fiagro, Fiagro não presta, não quero mais Fiagro e tal. Como que está o seu posicionamento em relação aos Fiagros? Comenta aí para nós, seu comentário é importante. Eu, particularmente, já alertava sobre esse fundo aqui. E muita gente falava que, não, Rura, Kinea, são fundos muito seguros. E eu reclamava muito desse fundo lá atrás, por quê? No relatório, a gestão não era transparente quanto aos devedores. E por que da importância disso? Quem você sabe o quanto o fundo tem de exposição a um único devedor, e em cima disso você tem como ter uma certa noção do risco que você carrega. Porque se o único devedor é 20%, 30% do fundo, ora, se ocorrer algo grave, isso aí vai afetar o fundo muito severamente. Agora, se esse devedor aí é um percentual menor, de certa maneira, você tem até uma margem aí para você estar investindo no fundo. Então isso atualmente foi corrigido no relatório, mas antes não tinha. Eu, particularmente, não tenho esse fundo, e apesar de ser da Itaú, ser da Kinea, né, teoricamente, na verdade a Itaú é dona da Kinea. Apesar de ser um ativo teoricamente seguro, né, de uma boa gestora e etc., é aquela história que ninguém está livre. Então, eu particularmente, a falta de transparência que tinha da gestão na época me fez não querer investir no fundo. Não é um bom fundo, é uma boa gestora, mas eles não eram transparentes e deu problema aí nos ativos, né? Nada impede de dar problema nos ativos. Então, eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que o fundo seja ruim, não. É normal que dê problemas. O que me questiona é só, às vezes, a falta de transparência mesmo. E o fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê a DRE do fundo.
Então o fundo aqui, ó, teve de receitas em novembro 27 milhões e a gente vê aí lá em outubro o que o fundo fez de PDD, ó, provisão para devedores duvidosos, ele reservou ali 18 milhões. E aí com isso amenizou um pouco os dividendos que o fundo poderia estar entregando. Voltando aqui, o fundo teve uma receita de 27 milhões. Desse valor aqui, teve que abater 7 milhões, que ainda não deu para abater tudo. Por isso que o fundo está distribuindo muito menos, né, nessas últimas distribuições. Provavelmente sobrou mais um outro restolho para ele abater nesse mês. Por isso que eles estimam que a próxima distribuição, que é o seguinte, o que ele apurou em novembro, em outubro ele pagou em novembro. O que ele apurou em novembro, ele pagou em dezembro. E agora, o que ele apurou em dezembro, ele acabou de pagar em janeiro. Então, no próximo relatório gerencial aqui, deve mostrar ainda o que ele pagou agora, né, em janeiro. E aí, nos próximos, provavelmente já zera essa PDD aqui e o fundo pode voltar a fazer distribuições um pouco mais altas. Mas nós vamos ver aqui na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então, nós vamos ver aqui, ó, o que esses 27 milhões de receita e 1,6 milhões de despesa, vamos calcular aqui e ver o que isso está representando. O ideal seria se o fundo trouxesse um acumulado dos últimos 12 meses, porque nesse mês aqui tem uma receita bem mais atípica, né, do que o normal. Inclusive, eu vou calcular pelo mês anterior, que é mais justo. Porque 27 milhões aqui é totalmente atípico do que ele vinha receitando ali na faixa de 20, né? Então, eu vou calcular a despesa em cima desse aqui, ó. 1,6 milhões. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 20 milhões e 500 mil. Então, a gente vê que as despesas estão na casa de 7,8%, o que eu reputo ser uma taxa totalmente aceitável, né? Continuando aqui, ele traz algumas tabelas de rendimento, a performance do que ele apurou e do que ele entregou, o resultado acumulado despencando ali após esses problemas de PDD, a performance do fundo mensalmente desde 2022, e aqui a gente vê como é que o fundo está alocado. A taxa média da carteira é CDI mais 4,2, acima do que eles pretendiam lá em cima, né? O duration é curto, isso aqui para mim é positivo. Ele tem 97% alocado em crédito do setor agro, e ele tem diversos segmentos de exposição. E de certa maneira, né, isso aqui são segmentos ótimos, não são segmentos aí que dá, por ter essa diversificação, dá uma certa segurança para o fundo. Ele tem diversificação geográfica dos seus devedores aí, e ele mostra aqui, ó, 61 devedores, 21 devedores, 21% do PL está nos top 5, o que a maioria dos gestores deveriam fazer é mostrar quem são esses devedores e qual o percentual deles, os top 5, top 10, tá? Porque, beleza, 5 está entre 21%, mas e se um deles aqui tiver 10, 12%, entende? Então o ideal seria ele mostrar isso de forma mais clara, né? Segmentos e cultura são 19 segmentos distintos, e a gente vê aqui os ativos do fundo. Antigamente só tinha isso aqui, ó, no portfólio. Máquinas, e eu até questionava, poxa, 2 máquinas, esse Rol aqui, esse Jumasa, é o mesmo devedor? Aí, defensivos, ó. Produtor rural, como é que a gente saberia se esses produtores rurais aqui seriam o mesmo ou não? Então, sabe, isso não tinha essa transparência no relatório, né? Teoricamente, o maior devedor do fundo, esse Rol aqui, ó, tem 6% do PL, e o segundo maior tem 3,6% do PL. Então, se não tiver duplicidade de devedores, é um fundo altamente pulverizado, o que eu vejo que traz segurança. Tanto que o que está dando problema para o fundo não está impactando o fundo severamente, né? Então, de certa maneira, eu vejo de maneira tranquila. O fundo já tem ativos ali prontos de 100 milhões. A Quineia, o Itaú, eles têm facilidade em captar recursos. Então, eles já têm ali mais ou menos 100 milhões ali esperando na esteira para quando, entre aspas, a situação normalizar. E eles trazem aqui na última página as taxas do fundo. Então, esse fundo cobra 1% de taxa de administração e performance de 20% se bater CDI mais 1. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo, desse Fiagro, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.